joga, a gente perde muito. E aí, pô, as outras posições para mim estão bem definidas, né? A zaga, a volância e o lateral, caso o Wesley seja vendido. Para mim é isso. Fechando essas 4 contratações, cara, o Flamengo tem um segundo semestre aí pela frente com um elenco, assim, absurdo e com capacidade real, né, de brigar por todos os títulos, dependendo de como estiver no período, né, como estiver na tabela no Campeonato Brasileiro, na tabela na Libertadores e por aí vai. Então, isso Prado, bem tranquilo, cara, isso é bem tranquilo, tá? Ontem mesmo, quando repercutiu no grupo, eu já sabia que o Flamengo ia fazer isso, porque a pessoa falou, até mandei o áudio pro Matheus, mandei pro Castanha, pro Robinho, e a pessoa falando, ó, repercutiu, e o vídeo que repercutiu foi o vídeo do Paparazzi. O vídeo do Paparazzi repercutiu lá dentro do grupo do Flamengo, o Flamengo ia dar um jeito, e aí, quem que o Flamengo logo quem que foi falar sobre isso? A mesma pessoa que falou que o Flamengo não queria o Juninho, que o nome era o Firmino. O Firmino não veio, mas o Juninho tá aqui. Então, assim, é natural, galera, isso aí é do jogo. A diretoria também tem ali, cara, os seus jornalistas ali que dá uma segurada e na hora de dar o furo da reportagem, o cara vai soltar informação. Mas é aquilo, acaba entrando em contraditório no sentido de, pô, mas antes não tinha nada, agora tem, que foi o caso do Juninho. Não procede, o Flamengo não tem interesse. O jogador é o Firmino. O Juninho tá aí, pô. O Juninho tá aí, o Juninho foi contratado. Um jogador que não tinha interesse. Olha o Juninho aí. Então isso aí é bem tranquilo, tá, galera? Isso aí é só parar para analisar. E o próprio torcedor, se tu pegar lá, até a postagem lá, que a galera tá postando no Twitter, a galera vem tu olha os comentários, a galera tá lá, pô, mas falou a mesma coisa do fulano de tal, falou de ciclano, e depois tem. Nego agora, mas agora tem, agora procede. Sim, é natural. Uma coisa é aquilo. Ele tá mentindo? Ele tá falando que a diretoria falou. Basta tu mandar a mensagem pro Boto, mandar a mensagem, vou pegar aqui a questão do Danilo. Quando eu perguntei uma pessoa sobre o Danilo, que, pô, era maluquice. A gente aqui checava lá do outro lado, o Matheus checava e falava, os caras aqui falaram do lado que o Danilo vai pro Flamengo. Aí tu, quando chegava do outro lado, não tem nada. Cara, falei com a pessoa, não vou nem falar o nome da pessoa, mas é uma pessoa de canal aí também. A pessoa falou, Luiz, cara, conversei diretamente com uma pessoa grande e a resposta foi, vai pro Santos. Danilo vai pro Santos. Flamengo não tem interesse, vai pro Santos. Falaram pro Santos. Danilo tá onde? Tá no Flamengo. Então, assim, a galera tem... O Boto não é o Marco Braz, galera. O Boto não é o Marco Braz. Quando o nome já está ali próximo de ser contratado e, pô, as situações são muito boas, vantajosas, aí ele começa a falar abertamente. Foi o caso do Juninho, que ele negou, e depois, quando já estava avançado, aí começou a falar. O próprio Danilo também. E se tu pegar o próprio Jorginho, que depois que ele falou, não, a gente quer um volante XXX. Agora ele já fala abertamente, não é segredo pra ninguém, que o Flamengo é o Jorginho. Então isso aí é bem natural, galera. A negativa faz parte do processo, né? Faz parte do processo e tranquilo também. Até sobre a questão do Danilo, e aí já mudando, até saindo de mercado para a questão física, você citou o Danilo, eu vi a galera durante a hora que a gente estava falando da escalação, e eu mesmo estava, né, incrédulo aí com a questão física do Danilo, fui tentar checar aqui, o que me passaram foi que a tendência é que o Danilo retorne no final de semana contra o Grêmio, tá? A tendência é que o Danilo esteja de volta à lista de relacionados e liberado para voltar à lista de relacionados no final de semana contra o Grêmio, jogo pelo Campeonato Brasileiro. Fora hoje, mas ele já está em recuperação ali bem avançada e deve voltar aí no próximo jogo. Porra, já estava na hora, né? E vou falar uma coisa aqui, hein? Sobre Danilo, hein? Que volta e não se machuca, porque tem uma galera já bolada com ele lá dentro. Sim. Já tem uma galera que já tá bolada com isso aí, porque o custo do Danilo é alto. É o que eu falei. Jogador não pode ficar muito tempo no DM, porque o custo é alto. Se o Danilo acontecer de uma outra lesão e demorar para voltar, o que vai acontecer? Tu tem que contratar o reserva do Danilo. Porra, tu já imaginou? O reserva do reserva? Aí não dá, né? Então a ideia é contratar um zagueiro. É buscar mais um zagueiro. Só que o Danilo, se ligar um sinal de alerta, o Flamengo vai ter que buscar mais um zagueiro pro Danilo. O reserva do Danilo. Pô,
complicado demais. E o Danilo, porra, eu fui um cara que aqui defendi muito e fiz muito lobby pela contratação, porque eu acho que é um baita de um jogador e se mostrou isso, né? E mostrou isso em campo. Tanto que chega, joga e logo ali no Campeonato Carioca cai nas graças da torcida, todo mundo exaltando o Danilo. Então, aquele Danilo ali que eu era a favor de contratar. E é aquele Danilo ali que eu espero que o Flamengo tenha nos jogos, né? E não esse Danilo que vive machucado. Óbvio que a questão física do Danilo era um problema já recorrente desde sempre aí, né? Mas uma coisa é você ter o Danilo jogo sim, no outro você preserva, aí porra, joga 2 seguidos e você tira por mais um, né? Ter o Danilo como opção para um jogo como esse, onde Léo Ortiz e Léo Pereira estão nitidamente desgastados, você joga um Danilo ali para ser o titular e porra, o nível vai ser o mesmo, mas com o Danilo, porra, não entregando uma sequência, aí fica complicado, né? E até repito, acho que com o Danilo saudável, o Flamengo nem precisaria contratar ninguém. Quando a gente estava aí falando sobre Vitão, por exemplo. Porra, pra que Vitão? Cara, tu já tem Léo Ortiz, Léo Pereira, Danilo, e aí esse quarto moleque tem que ser um moleque da base, não é possível que esse moleque da base não tenha capacidade de ser o quarto zagueiro do principal. Mas nessa situação aí do Danilo, se ele não ainda tem um tempo para abrir a janela, mas se ele continuar nessa inconstância aí toda hora tem um probleminha físico, aí você não tem o que fazer. Aí você vai ter que contratar um cara para ser o quarto zagueiro e ainda abre, né, precedente para isso daí que você falou, Luiz. Contratar o reserva do Danilo, que é o reserva do reserva. Porra, é sacanagem. Maurício Torre, Castanha disse que o Boto deu essa informação falsa do Danilo pro Bruno Lemos e pra